Meus queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos com a maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a que possamos abrir as nossas Bíblias, a Santa Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. A partir da noite de hoje, nós vamos expor este Evangelho de Mateus, mas nós vamos iniciar pelo Sermão do Monte. Então, nós vamos caminhar aqui dos capítulos 5 até o capítulo 7. Nós vamos então, com a graça de Deus, pela graça de Deus, observarmos dos versos de 1 até o verso 12, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Peço que você ouça com atenção, interesse a leitura e em seguida também a exposição da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, verso 1 até o verso de número 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E Jesus passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Feche seus olhos, por favor, mais uma vez. Vamos falar com Deus, pedir de Deus a iluminação do seu Santo Espírito, para que possamos transmitir e compreender e ter a disposição também de atender a voz do Senhor, praticando assim o seu ensinamento, os seus ensinamentos. Deus querido, Pai de amor, somos gratos pela noite deste dia em que o Senhor mesmo nos trouxe à tua casa para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade. E agora vamos parar para ouvir a tua voz. Ela lida, já certamente fala aos nossos corações. Mas nós queremos rogar e interceder ao Pai a iluminação do teu Santo Espírito, para que este que nos fala, o teu servo, seja tão somente um instrumento em tuas mãos, para transmitir a tua palavra, Senhor Deus, com fidelidade, com clareza, mas sobretudo com fidelidade. E que de fato, Senhor Deus, a disposição do nosso ser seja de ouvir a voz do Senhor e realmente, Senhor Deus, sairmos daqui conscientes daquilo que somos e precisamos ser enquanto cristãos, mas também, Senhor Deus, com a disposição de viver uma vida cada vez mais em obediência ao Senhor e aos teus mandamentos. Oramos agradecidos ao Pai, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, hoje e para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de iniciar essa série de sermões do Sermão do Monte com uma pergunta que é muito apropriada quando nós observamos um texto como esse. A pergunta que eu vos faço é a seguinte: qual é a importância do seu caráter?
qual é a importância do seu caráter. Talvez você nunca tenha ouvido esta pergunta ou pensado sobre isto, até que alguém chega para você e julga o seu caráter. Ou chega para você e talvez até tenha dito que você é um mau caráter. E nesse momento, irmãos, automaticamente nós não admitimos. Porque naturalmente, irmãos, nós anelamos ser pessoas de bom caráter. E nós não admitimos outra coisa que não seja exatamente este padrão, ou este parâmetro. Ainda que muitas vezes, irmãos, nós saibamos que parte desse tipo de julgamento, em alguma medida, reflete alguma verdade, na medida em que os nossos próprios atos não concordam ou não condizem com aquilo que seria o nosso intento, a saber, que ser um bom caráter, a nossa fama, irmãos, ela realmente diz quem nós somos. Isso é uma grande verdade. E a própria Escritura, ela deixa isso bem claro para nós. Pelo fruto conhecemos a árvore. Mas se você é cidadão do reino de Cristo Jesus, do Rei Jesus Cristo, não há outra opção para você e não há outra opção para mim a não ser em manifestar o caráter do nosso Rei, o caráter do nosso Salvador. Não há outra opção, irmãos, em manifestarmos um verdadeiro cidadão do reino, que não tem uma postura que de fato condiz com o caráter de Cristo Jesus. Mas, irmãos e irmãs, o que nós vemos é que, infelizmente, irmãos, ao aferir e ao olhar para o nosso próprio ser, nós nos deparamos com a total incapacidade de nos ajustar, quiçá nos aproximar do padrão de Deus e daquilo que Ele realmente estabeleceu para cada um de nós, cidadãos do Reino dos Céus. E ao ler esse texto, irmãos, e Tiago mesmo já afirmou na palavra, que a palavra é como um espelho da nossa alma. E quando nós realmente nos deparamos, irmãos, com a triste realidade que nós andamos longe do padrão de Deus, nós muitas vezes queremos fugir daquilo que Tiago diz. Mas nós não devemos fugir. Na verdade, é um incentivo para nós nos aproximarmos ainda mais do Senhor e da Sua palavra. Na verdade, irmãos, quando nós nos aproximamos, nós temos, como que diz Tiago, a impressão realmente de que a gente precisa estar longe mesmo. Mas não é dessa forma realmente, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra, não é essa inclinação que eu e você devemos ter. Se é assim, irmãos, então, por que o Senhor Jesus Cristo, quando foi falar sobre o seu reino, ele inicia exatamente pelo caráter? Por que Jesus Cristo, irmãos, tendo ciência da nossa comum condição, ele colocou logo esse assunto como o primeiro tema do Sermão do Monte? Por quê? Porque é necessário, irmãos, que todo aquele que lesse e que ouvisse essas palavras, todo aquele que realmente quisesse aprender com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, soubessem que esta é uma condição primária e esta é uma condição, irmãos, indispensável para todo aquele que deseja habitar no reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, eu e você precisa ser daqueles que choram arrependido pelos seus pecados por conta da sua incapacidade espiritual. Você precisa ser daqueles que são mansos. Você precisa ser daqueles que têm fome e sede de justiça. Você precisa ser um pacificador e por aí vai. Tudo isso é necessário.
As bem-aventuranças, irmãos, elas definem muito bem o caráter de um cristão, o caráter de um seguidor de Cristo. E é preciso, irmãos, de início afirmar que aqui não se trata de 8 tipos de discípulos que são distintos uns dos outros. Alguns que são humildes, outros que são misericordiosos, ainda outros que são chamados a sofrer perseguição. Não. Ao invés disso, irmãos, são 8 qualidades que precisam ser contempladas na minha e na sua pessoa. São 8 qualidades que precisam ser contempladas na vida do cidadão do reino dos céus. Ou seja, irmãos, uma pessoa que é humilde e misericordiosa, ela também precisa ser pobre de espírito, pura de coração, que chore minha fonte de justiça, que seja pacificadora, que seja perseguida, tudo ao mesmo tempo. Necessário ainda, irmãos, que entendamos que aqui não se refere a um tipo de elite espiritual, mas aqui, irmãos, é exatamente a marca de todo cristão, de todo discípulo de Cristo. Nas bem-aventuranças, irmãos, o Senhor Jesus Cristo descreve exatamente o retrato do verdadeiro discípulo. Ele ensina exatamente o que os seus servos devem ser antes de fazer. Porque fazer coisas, irmãos, que o cristianismo ensina, todos podem fazer. Todos podem copiar. Quem copia o que nós fazemos pode copiar sem nunca ter nascido de novo, sem nunca ter verdadeiramente se arrependido dos seus pecados. Mas para de fato viver como Cristo quer, para ser discípulo de Cristo, requer algo para além disto. Porque para ser discípulo de Cristo, irmãos, tem que ter um novo nascimento. E é certo que pessoas que não foram quebradas em seu coração, que não nasceram de novo, podem no máximo admirar Jesus, admirar os seus ensinamentos e até copiar aquilo que Jesus fez, mas não são discípulos dele. Mas aí vem a pergunta: como então ser tudo isso? E aí que nós somos confrontados com a realidade que permeia aqui esse texto, irmãos. Antecedendo essa porção que nós lemos, a narrativa, ela vai mostrar para nós, que João Batista, ele inicia o seu ministério de João Batista, ele inicia exatamente, irmãos, batizando, e a sua pregação, a pregação de João Batista, era uma pregação de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando o Senhor Jesus Cristo, irmãos, após a prisão de João Batista, quando ele soube disso, ele iniciou o seu ministério, e também o seu ministério consistia na pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho de Cristo Jesus era exatamente esta também: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, Cristo estava consciente da nossa condição. Por isso é que ele requereu na sua pregação exatamente isto: arrependimento e fé. Esses 2 elementos. Ou seja, eu preciso estar consciente da minha condição, do estado do meu coração, e eu preciso lembrar, olhando para Jesus Cristo, que Ele é o único que me habilita a entrar no seu reino, com este caráter. Nenhum outro. Isso não vem nem de mim mesmo, nem de ninguém. O próprio Cristo me habilita a isso, e nenhum outro, somente Ele. Assim sendo, irmãos, quais são as características desse homem e dessa mulher que habitará na eternidade com Cristo Jesus? Eu quero, portanto, destacar algumas características à luz da análise dessas bem-aventuranças, certamente forjarão o nosso caráter como cidadão do reino de Jesus Cristo. A primeira delas está no início aqui dos versos 3 a 11, que é a expressão, e ela se repete, é a expressão bem-aventurado. Bem-aventurado. Meus irmãos e irmãs, o cidadão do reino dos céus, ele é uma pessoa, é um homem, é uma mulher bem-aventurado. É comum nós ouvirmos que uma pessoa bem-aventurada
é uma pessoa feliz, é uma pessoa que tem felicidade segundo Deus. Mas é interessante, irmãos, que a gente perceba que o real sentido dessa expressão aqui nesse texto, embora aponte para essa felicidade, mas quando nós simplesmente traduzimos essa palavra como alguém feliz, nós esquecemos o grande teor dessa expressão bem-aventurado. Porque bem-aventurado aqui, irmão, significa alguém que foi favorecido por Deus. A sua bem-aventurança não está relacionada com o seu estado de felicidade, mas com o favor que antecede o seu estado de felicidade. Então, em outras palavras, irmãos, o que o Senhor Jesus queria mostrar para aquelas pessoas a quem Ele ordenou arrependimento e que estabeleceu esse padrão para o ingresso do reino, é que eles entendessem que o cidadão do reino dos céus, ele é um bem-aventurado, porque ele foi favorecido por Deus. Ele não tinha, irmãos, qualquer mérito, ele não tinha qualquer condição, ele não tinha qualquer força alguma, ele não tinha sabedoria, ele não tinha santidade, ele não tinha justiça, ele não era um pacificador, mas Deus olhou para essa pessoa e olhou com graça e decidiu favorecê-lo. Tudo que temos de bom é graça de Deus. Meus irmãos, isso é extremamente importante, porque na nossa mente, quando nós nos deparamos com essas demandas a respeito do caráter, nós pensamos naquilo que nós podemos fazer em nosso favor, mas não é isso que Deus quer que nós pensemos, irmãos. Deus quer que nós saibamos que o cidadão do reino dos céus, ele só está lá porque em algum momento da sua existência ele foi favorecido por Deus. O cidadão do reino dos céus, irmãos, ele é sim uma pessoa feliz, mas ele não é feliz por algo que ele tenha feito, mas por aquele que fez algo em seu favor, o Senhor Jesus Cristo, e o fez exatamente, irmãos, dando a condição para que este, caso eu e você, entrássemos exatamente no reino dos céus. Meus irmãos, quando você confia nas suas obras para ser feliz, certamente você vai ficar abalado em algum momento. Mas quando você confia naquilo que Deus fez, certamente você vai ter a convicção de que é um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança feliz. Por quê, pastor? Porque você foi alvo da graça e do amor de Deus. E aqui eu quero considerar com você o seguinte, à luz disso. Talvez você tenha no mundo muitas razões e motivos para ficar triste. Mas eu quero lhe dar somente uma para que você fique alegre. Você foi favorecido por Deus. Como, pastor? Deus deu o seu único filho para morrer no seu lugar, derramando o seu sangue por você, para que você tivesse remissão de pecados e fosse salvo por ele. Quer motivo maior de você ser feliz em saber que o seu nome está escrito no livro da vida? De que você é um salvo em Cristo Jesus? Assim sendo, irmãos, bem-aventurados somos nós, porque fomos alvos do favor de Deus, não pelos nossos méritos, mas a despeito dos nossos deméritos. Portanto, a primeira característica desse cidadão dos céus é que ele é um homem, ele é uma mulher, ele é uma pessoa favorecida por Deus. A segunda característica, irmãos, é que essa pessoa, ela reflete e ela tem que ter um caráter irrepreensível. E aí vai ser necessário agora nós olharmos para as bem-aventuranças. A primeira delas está no verso 3. E na mesma sequência das bem-aventuranças também são colocadas as características. Então, este homem, esta mulher, essa pessoa que é favorecida por Deus,
ele é encontrado de maneira irrepreensível. Preste bem atenção nisso. Ele é favorecido, ele é irrepreensível no seu caráter enquanto cidadão do Reino dos Céus. Veja que assim como o fruto do Espírito, que nós expomos aqui, encerramos no domingo passado a série de ministrações, e vimos que através do fruto do Espírito, expressa o caráter do cristão, e não diversas facetas com respeito à pessoa do cristão. De igual forma, essas bem-aventuranças, irmãos, são 8 atributos contemplados na mesma pessoa. Um cristão maduro tem todas essas qualidades, e não apenas a fração delas, não apenas algumas delas. E como é que nós podemos ver isso? Este homem bem-aventurado, primeira coisa, ele é humilde de espírito. Considere comigo, meus irmãos, que essa humildade de espírito é exatamente a consciência da sua pobreza espiritual. Lucas vai traduzir exatamente como pobres de espírito, que é uma outra possibilidade. Só que no nosso mundo a gente corre o risco de entender pobreza como pobreza material, como ser somente pobre, materialmente, como se apenas o pobre materialmente fosse bem-aventurado. E não é isso que o texto está dizendo, irmãos, porque é possível que você encontre um pobre orgulhoso. É possível que não é pobre de espírito, embora o seja materialmente e financeiramente. Então Cristo quer dizer aqui, irmãos, que esse cidadão do reino dos céus é alguém que tem consciência da sua pobreza espiritual. E tendo esta consciência, ele sabe que ele depende do favor de Deus. Ou seja, a sua riqueza não está em si mesmo, mas a sua riqueza está em Deus. Este homem, portanto, que é humilde de espírito, é aquele que tem consciência do estado que ele saiu. Onde é que ele estava? Estava morto nos seus delitos e pecados. Este homem que é humilde de espírito é aquele que tem consciência que não fazia bem, que não havia nenhum bem nele. É aquele que tem consciência das suas maldades, das suas palavras, dos seus pensamentos contra o Senhor. É aquele que tem consciência de que trilhou caminhos que realmente desagradam ao Senhor. Por isso então ele se vê pobre, carente da graça de Deus, do favor de Deus. Mas é ainda aquele que sabe que a sua riqueza reside no próprio Deus e na busca pelas coisas do alto. Irmãos e irmãs, aqueles que buscam as riquezas e os prazeres do mundo terão certamente, irmãos, nessas coisas toda a sua recompensa. Porém, meus irmãos, aqueles que buscam as coisas lá do alto, mesmo privados das coisas deste mundo, irmãos, mas receberão uma recompensa eterna na glória celestial. Em segundo lugar, este homem é um homem que chora. Chora pelo quê? E alguém diria: pastor, ele chora porque ele vê o povo padecendo. É possível que ele chore por isso, e isso é válido. Isso demonstra sensibilidade. Chorar ao ver a morte de outras pessoas, chorar por ver famílias destruídas, chorar por ver as opressões deste mundo, mal, de muita perversidade. Mas o choro a que o Senhor Jesus se refere aqui, irmãos, e essas características elas são muito pessoais, é aquele que chora pela sua própria condição, é aquele que chora por conta dos seus próprios pecados. É aquele homem, é aquela mulher, irmãos, que se enxerga diante da palavra de Deus, da santidade, da justiça do Senhor, da bondade de Deus, e ele realmente, ao se perceber, ele não tem outra atitude que não se quebrantar diante de Deus e dizer: ai de mim, Senhor, porque eu sou um miserável pecador. É este homem que habitará no reino dos céus, que tem consciência da sua malignidade. E isso, irmãos, traz lágrimas aos seus olhos, tristeza ao seu coração, por atentar contra um Deus que é santo, justo, como o Senhor nosso Deus. Ele é alguém que chora
porque ele conhece a fonte do seu pecado. Por isso ele chora a dor do sincero e genuíno arrependimento diante de Deus. Meus irmãos e irmãs, chorar é expressar em lágrimas os sentimentos que estão realmente no nosso coração. Mas chorar aqui, irmãos, as palavras do Senhor Jesus, é a demonstração visível do arrependimento pelos nossos pecados contra Deus. É a lamentação, o choro, o constrangimento pelo pecado, por termos quebrado exatamente o padrão de Deus. É a admissão, admitirmos diante de Deus que nós pecamos e nos arrependemos diante dele. Meus irmãos, à medida em que eu preparava e cheguei a esse ponto do preparo do sermão, eu fiquei me perguntando, meus irmãos, com toda sinceridade: meu Deus, se eu sou um cidadão do reino dos céus, qual foi a última vez que eu chorei reconhecendo a minha condição? Qual foi? Qual foi a última vez que eu chorei por conta dos meus pecados? Qual foi a última vez, meu irmão e minha irmã, que isso aconteceu com você? A gente lamenta por tanta coisa, né? Mas parece que virou algo comum desagradarmos a Deus e achar que Deus é um Deus amoroso que vai nos perdoar, e isso vai virando um ciclo. Mas não há um genuíno arrependimento. Talvez você tenha chorado porque perdeu o emprego, porque perdeu um ente familiar, porque foi desprovido disso e daquilo. Mas qual foi a última vez que você chorou porque pecou contra Deus? O cidadão do reino dos céus, irmãos, ele tem uma razão nobre para chorar. Nobre. E ele chora porque ele reconhece que ele é um pecador. Porque peca contra Deus. Você não gosta de causar mal ou sofrimento a quem você ama. Eu tenho certeza que se você visse a pessoa com quem você ama sofrendo, chorando, decepcionada, era capaz de você chorar também. Muitas vezes, irmãos, nós decepcionamos a Deus. E desculpa usar uma linguagem aqui bem nossa, né? E não estamos nem aí. Vivemos como se tudo estivesse normal. Nos acomodamos com Ele. O cidadão do reino dos céus, ele chora, porque ele sabe que ele falhou contra aquele que mais ama, que mais o ama, o seu Deus, aquele que deu a vida por você. E a bênção dessa bem-aventurança, irmãos, é que nós seremos consolados pelo próprio Deus. No céu, na eternidade, não haverá mais choro nem lágrimas, porque lá não haverá mais a presença do pecado. A terceira característica, irmãos, que nos mostra esse texto acerca desse cidadão dos céus, desse caráter irrepreensível, é que ele não somente é pobre de espírito, não somente chora por conta dos seus pecados, mas ele também é manso. Manso aqui, irmãos, é a referência a uma pessoa que tem da parte de Deus a força para ser domesticada como um cavalo que é treinado. É alguém que reconhece a necessidade de Deus, de ser ensinado pelo Senhor. Ele não se arvora por ser grande coisa. Ele conhece o seu ser, ele sabe que pode explodir em ira, mas ele se acomoda ao ensino de Deus. Assim sendo, irmãos, é alguém que não se ofende com insultos, é alguém que não ataca as pessoas, é alguém que não revida,
é alguém que não paga o mal com o mal, mas é alguém que oferece outra face. É alguém que acolhe. A ira, irmãos, quando não é justa, essa ira, quando não é justa, ela não é para ser colocada para fora com explosões de ira, onde só vai colocar ainda mais lenha em uma situação que já está pegando fogo. Mas a ira, irmãos, por conta da natureza pecaminosa e corrompida, ela é para ser dominada, controlada pelo Espírito. E é por isso que nós precisamos ser mansos. O cidadão do reino dos céus, irmãos, ele sabe que tem força, e que até mesmo a pessoa aparentemente mais calma, ela pode em algum momento, a mais calma que seja, ela pode em algum momento explodir em ira. Mas ele é dominado por Deus e por isso ele é controlado. Ele não explode em ira, ele também não implode em ira. Ele é dominado por Deus em seu ser. Por isso ele é manso. A recompensa pela mansidão, irmãos, é herdar a terra, ou seja, os novos céus e a nova terra. Quarta característica: ele é alguém que tem fome e sede de justiça divina. Meus irmãos, quando você é de Cristo, naturalmente você passa a ter o desejo de praticar a justiça. Naturalmente você tem o desejo de ser uma pessoa justa e de querer estabelecer a justiça entre todos, de agradar a Deus, de obedecê-lo. Meus queridos irmãos, os cristãos são e devem ser mesmo completamente diferentes do mundo. O mundo está obcecado por bens. O cristão, ele começa a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só que lamentavelmente, irmãos, os cristãos estão andando igual com o mundo. Estão buscando primeiro as coisas, depois o reino de Deus e a sua justiça. E eu pergunto, a gente tem fome e sede de tanta coisa, né? Eu não estou falando aqui de água e alimento físico, não. Estou falando fome e sede de desejo por tanta coisa. E pelo reino, em que lugar está o reino de Deus, o seu coração na sua vida? E a bênção decorrente dessa bem-aventurança, irmãos, contemplaremos a justiça de Deus sobre toda a injustiça que somos vitimados muitas vezes. Agora voltando-se para o outro, né? Essa pessoa bem-aventurada, ela também é misericordioso. Por que ele é misericordioso, pastor? Ele é misericordioso porque ele foi alvo de misericórdia. Um cidadão do reino dos céus, irmãos, é alguém que não, além de não ser explosivo, ele também não é alguém, irmãos, impiedoso. Ele não é alguém implacável, mas é alguém cheio de ternura. É alguém cheio de compaixão. E por quê, pastor? Porque ele foi alvo disso. Porque ele experimentou isso da parte de Deus e sabe quão importante é isto. E quão importante é aplicar isso em seus relacionamentos interpessoais. E eu te pergunto nessa noite, meu irmão e minha irmã, você é assim? Marido, como é que você é com sua esposa, meu irmão? Esposa, como é que você é com seu marido, minha irmã? Filhos, como é que vocês são com seus pais? Grita com eles? Desrespeita? Pais, como é que vocês são com seus filhos? Pastor,
ovelhas? Como é que vocês são com seus pastores? Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não deva tratar o pecado. Eu não estou dizendo da seriedade que é em pecar contra o Senhor e os efeitos disso na vida da pessoa e na vida da igreja. Mas até para tratar destas coisas, nós precisamos ter algo chamado compaixão, misericórdia. Cristo sempre agiu assim, com compaixão, com misericórdia. Cidadão do reino dos céus, ele é alguém que tem compaixão. E eu pergunto a você nessa noite, meu irmão e minha irmã, o seu coração é misericordioso? O seu coração, ele sente a dor do outro? Ele se coloca no lugar do outro? O seu coração, ele diz assim: se estivesse dentro do meu domínio, eu tirava uma parte desse seu sofrimento e colocava em mim. Você abre de fato o seu coração, o seu bolso. Você realmente se importa com as almas que estão perecendo no inferno? Eu pergunto a você nessa noite: esse mundo, ele tem sido melhor porque você existe? Eu pergunto: essa igreja tem exercido misericórdia? A recompensa da bem-aventurança de misericórdia, irmãos, é que nós seremos agraciados continuamente pela misericórdia de Deus. Precisamos ser misericordiosos, porque fomos alvos da misericórdia de Deus. Cidadão do reino dos céus, irmãos, na sequência do texto, é um homem e uma mulher limpo de coração. Ah, meu irmão, agora aqui tem um problema. Porque como é que alguém pode ser limpo de coração sendo pecador? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 7. Nesse texto, irmãos, nós temos aqui um retrato bíblico sobre Deus e sobre o seu coração. Então veja comigo que Cristo, o Senhor Jesus, aquele que criou todas as coisas, ele vai dizer acerca do nosso coração. Marcos, capítulo 7, verso de número 20. Abre e acompanhe comigo, porque esse é o retrato do seu e do meu coração, tá? Olha só, Marcos capítulo 7, a partir do verso número 20. Pronto, o Vitor está projetando aqui também para nós. E dizia, ou seja, Cristo dizia, tá? O que sai do homem, isso é o que? Contamina. Então veja, pensa comigo. Se o que contamina é o que sai, então significa que o que está dentro é o agente contaminador. E aí, pode ser que alguém pergunte: e o que está dentro, pastor? E aí vem a resposta. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem, ou seja, a origem, procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de onde? De dentro, e contaminam o homem. Isso aqui não é uma lista exaustiva, há muito mais. Ele citou apenas alguns, cobre praticamente aqui toda a tábua da lei, os 10 mandamentos. Mas isso aqui, irmãos, é para refletir exatamente o nosso estado. E aí eu pergunto: você quer ser um cidadão do reino dos céus? Pois o seu coração precisa estar limpo. E como é que é isso? Como é que eu vou ter um coração purificado diante do Senhor? Como é que eu posso ser um cidadão do reino dos céus?
e ter aqui, segundo esse texto, um coração limpo. A única possibilidade, a única, é ser limpo pelo Senhor. E é interessante que João, apóstolo, escrevendo a sua primeira epístola, né, ele diz que se a gente confessar os nossos pecados, o Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, limpar de toda injustiça. Limpos de coração. Limpos de coração. Mas você já se deparou com aquele dia que você percebe que o seu coração não está limpo? E que o seu pensamento divaga naquilo que não deve? Ou que pelo menos não deveria? Quando sai da sua boca algo que você sinceramente diz: meu Deus, como é que está o estado do meu coração? Porque a gente sabe que a boca fala o que está cheio, coração. E não adianta racionalizar com erro, tá? E querer afirmar que tem palavras que escapou. Eu falei uma palavra, escapou. Não escapam, transbordam. Porque as palavras refletem o estado do nosso coração. Mas para alguém ser um cidadão do Reino dos Céus, ele tem que ter um coração limpo, sem mácula. Como isso é possível, pastor? Somente se for limpo por Jesus Cristo. A bênção dessa característica, irmãos, é podermos ver agora com os olhos da fé aquilo que é invisível e vermos na glória face a face o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aqueles que não têm o coração puro, irmãos, não verão a Deus. Por isso é que a Escritura afirma em Hebreus, né? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas ainda existe outra característica do cidadão do Reino dos Céus. Ele é um pacificador. Irmãos, se existe algo que mais temos visto nos últimos anos, são notícias sobre guerras. Se você não sabe, nós estamos vivendo no mundo 2 guerras. Nesse atual momento, será, entre países. E o que nós temos ouvido são notícias sobre guerras. E ao mesmo tempo, muita gente e organizações tentando fazer a pacificação entre os povos. Mas, irmãos, é em vão. Isso porque, sem o Evangelho no coração dos homens, a paz nunca será estabelecida. Pode até existir tréguas temporárias, mas não a paz concreta. Mas o que Cristo está falando aqui não é da ausência de guerras, mas Ele está falando aqui, irmãos, do grande e maior problema que nós temos que rouba a nossa paz, que é exatamente do nosso relacionamento com Deus. E o que ele está dizendo aqui, irmãos, é que aquele que é cidadão do Reino dos Céus é porque antes ele teve o seu relacionamento com Deus pacificador, e isso por meio da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, agora nós temos a paz com Deus. E não só a paz com Deus, mas a paz de Deus. Mas esse Deus, por meio de Cristo, se reconciliou conosco. Antes éramos inimigos dele, agora nós temos paz com ele, por meio de Cristo. Vejam que o tempo todo é colocando para nós o mediador, Cristo, Cristo, Cristo. E nunca nós mesmos. E por ter sido pacificado pelo Senhor, irmãos, agora nós nos tornamos instrumentos de Deus para promover paz entre os homens. Paz com Deus, paz com os homens. Relacionamento vertical e relacionamento horizontal.
A Escritura, através do ensino do apóstolo Paulo, ele nos diz, nos recomenda: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E o mesmo apóstolo Paulo, irmãos, ele diz a duas irmãs que estavam brigando, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Portanto, irmãos, a paz com Deus, e nos esforçando também por ter paz com os nossos irmãos, e ajudando os nossos irmãos que vivem em guerra, a que se promova e estabeleça a paz entre eles. Por isso, bem-aventurados os pacificadores. Meus queridos irmãos, entendamos de uma vez por todas aqui, neste ponto, nessa característica. O reino dos céus, irmãos, é um reino constituído por pacificadores. E isso porque o nosso Deus é um Deus de paz e não de guerras. O nosso Deus é um Deus de união e não de divisões. Nós não estamos aqui para concorrer e disputar uns com os outros. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros e caminhar uns com os outros. Em paz com Deus, consigo mesmo e uns com os outros. E quando agimos como promotores da paz, irmãos, a consequência é que seremos chamados filhos de Deus, ou seja, vamos refletir o caráter do nosso Pai Celestial. Por fim, versos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus queridos irmãos, o que nós vimos aí recentemente, por esses dias, na abertura das Olimpíadas, não foi apenas uma afronta e um total desrespeito, mas uma espécie de perseguição ao cristianismo. E nós não podemos esperar outra coisa, irmãos, de um sistema profeticamente anticristão. Não há como esperar algo diferente disso. Meus irmãos, é muito importante que você contemple muito bem essas características. Porque na medida em que você vê essas características, você vai perceber que para que você seja alguém humilde, para que você seja alguém pobre de espírito, que chora, que é manso, que deseja justiça, que tem fome e sede dela, para que você seja alguém misericordioso, limpo de coração, pacificador, se você for isso neste mundo, a consequência natural é que você será perseguido. Você vai sofrer perseguição. Então, bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Quando vocês, por causa de mim, disse Jesus, por causa da palavra do testemunho, vocês forem perseguidos, vocês serão bem-aventurados. Isso é a favor de Deus, irmãos. Por isso, meus irmãos, que os apóstolos, quando foram presos, e ao apanharem, e muito, eles não saíram do cárcere chorando, lamentando. Não, ao contrário. Eles saíram louvando a Deus por terem sido considerados sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Homens bem-aventurados. Irmãos, o movimento natural de alguém que vive para Cristo, por Cristo e em Cristo, será naturalmente ser perseguido. É consequência. Portanto, se você é um verdadeiro cidadão do reino dos céus, não espere outra coisa deste mundo que não hostilidade, zombaria, perseguição. Mas saiba que sofrer por Cristo é mais honroso do que ter um reino sobre a terra.
E a consequência dessa bem-aventurança, o resultado, né? A maneira como se inicia exatamente as bem-aventuranças, ou seja, a promessa de que este cidadão será agraciado em habitar no reino dos céus. Nunca deixe de considerar, irmãos, que o nosso sofrimento aqui é leve e momentâneo, quando visto à luz da recompensa que teremos na eternidade. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 18, ele diz que os sofrimentos dos tempos presentes não podem ser comparados com a glória revelada em nós. Somos bem-aventurados, irmãos. E aqui, para finalizar as características, eu peço que você abra rapidinho aí a sua Bíblia, no texto de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Aqui é a conhecida Galeria dos Heróis da Fé. E aí eu quero ler com os irmãos a partir do verso 35 de Hebreus 11. Vejamos aqui homens e mulheres que, como bem-aventurados que eram, né, viveram neste mundo compreendendo a pobreza de espírito, a sua pobreza de espírito, compreenderam a sua mansidão, viveram com mansidão, viveram com fome e sede de justiça, viveram sendo pacificadores. E o que aconteceu com essas pessoas? Olha só, a partir do verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Mas veja agora a grandeza desse texto: homens dos quais o mundo não era digno. Por que, pastor? Porque eram cidadãos do reino dos céus, eram favorecidos pelo Senhor, e este mundo não merecia tê-los por causa daquilo que Cristo fez por eles. Querido irmão, querida irmã, se você é um cidadão do reino dos céus, você tem que estar consciente, primeiro, do seu caráter. Você é favorecido por Deus, e o seu caráter precisa ser irrepreensível. Por fim, viva como cidadão dos céus no presente. Viva hoje, agora, como cidadão dos céus, aqui no presente. Mas mantenha sempre os seus olhos no porvir. Saiba, irmãos, que todas essas bem-aventuranças que nós lemos e aqui expomos, os versos 3 a 12, elas estão com promessas futurísticas. Se não, vejamos, por exemplo, verso 3, olha a consequência: deles é o reino dos céus. Quando será o reino? A consumação dele? No futuro, quando Cristo voltar. Futuro. Verso 4: serão consolados. Quando é que a gente vai ser consolado? Eu sei que a gente aqui recebe o consolo divino, né? Mas é na glória, no porvir, que não haverá mais choro e que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Verso 5: herdarão a terra. Quando é que a gente vai herdar novos céus e nova terra? No futuro, onde a presença do pecado não mais existirá. Verso 6: serão saciados, fartos. Quando é que a gente vai ter fartura da justiça de Deus? Na eternidade. Verso 7: quando é que a gente vai alcançar a misericórdia? É lá na glória que a gente vai realmente ver o resultado da misericórdia de Deus por nós.
E lá, você vai poder realmente dizer: eu não merecia estar aqui, eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus. Verso 8: quando é que nós veremos a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com Ele estaremos por toda a eternidade? Na glória celestial. Verso 9: quando é que nós seremos chamados filhos de Deus? Já o somos agora, e seremos finalmente na glória celestial. Então observe que você tem aqui nesse sermão esperança para o presente e esperança para o futuro. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, finalizando, mesmo diante de um mundo que está um caos, viva como um cidadão do reino dos céus e traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Veja um novo amanhã. Veja com os olhos da fé, pois um dia você será recompensado e você verá com seus próprios olhos naturais, por ser um cidadão do reino dos céus, todas essas promessas a cada um daqueles que são verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se, e jamais confunda, achando porventura que essa lista aqui é um passaporte, um meio para alcançar a salvação. Não. Mas essa lista aqui, ela descreve bem a condição interior de todo aquele que é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, que nos promete bênçãos espirituais e bênçãos celestiais. O nosso bondoso Deus e Pai, irmãos, o nosso gracioso Deus e Pai, Ele nos ajude a que realmente almejemos e alcancemos esse alvo pela sua graça, e que Ele realmente, por sua graça, nos habilite a isto e nos abençoe na noite deste dia e por toda a eternidade. Amém.